Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mórmon, capítulo 9, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler Mórmon 9 e com a oração, com a leitura das Escrituras, ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, no capítulo 9 de Mórmon, na verdade é Moroni quem está falando, né? Moroni quem está escrevendo. E ele está falando para aqueles que não creem em Cristo. Tá? Para aqueles que não creem em Cristo. É para essas pessoas que ele está falando. E também, né, pode-se estender essas suas palavras às pessoas que têm a sua fé enfraquecida, né, o seu testemunho enfraquecido também pode ser. Tá? Então ele fala lá do 7 ao 11, no capítulo 9, e novamente fala a vós que negais as revelações de Deus e dizeis que elas cessaram, que não há revelações, nem profecias, nem dons, nem curas, nem o falar em línguas, nem interpretação de línguas. Eis que eu vos digo que aquele que nega estas coisas não conhece o Evangelho de Cristo. Sim, não leu as Escrituras, e se o fez, não as compreende. Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nele não há variação nem sombra de mudança? E se imaginastes um Deus que varia e no qual há sombra de mudança, então imaginastes um Deus que não é um Deus de milagres. Mas eis que eu vos mostrarei um Deus de milagres, sim, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Tá? Então, ele fala, né, para aquelas pessoas e se aplica à nossa realidade também, né? Nos dias atuais também acontece isso. Muitas pessoas dizem acreditar nas Escrituras, né? Mas elas não acreditam, elas acreditam que Deus parou de fazer milagres. Tá? Mas, entretanto, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não há variação. Tá? Então, os milagres não cessaram. Tá? Então, todos os milagres que nós vimos nas Escrituras, né, que o Pai Celestial fez e que Jesus Cristo fez, né, eles continuam acontecendo nos dias de hoje. Tá? Daí ele vai falando sobre o plano de salvação, sobre a criação, sobre a redenção. Tá? E ele fala nos versículos 14 e 15: e aí virá o julgamento do santo sobre eles, e então chegará a hora em que aquele que é imundo ainda será imundo, e aquele que é justo ainda será justo, e aquele que é feliz ainda será feliz, e aquele que é infeliz ainda será infeliz. E agora vos pergunto, ó todos vós, que imaginastes um Deus que não pode fazer milagres. Todas essas coisas sobre as quais falei já se passaram? Já chegou o fim? Eis que eu vos digo não, e Deus não deixou de ser um Deus de milagres. Tá? Ele fala sobre depois, quando todos, né,
formos para o julgamento do santo, né? Quando nós estivermos novamente diante de Cristo, tá? Ele fala aqui que a pessoa não muda depois, né? Aquele que é imundo ainda será imundo, né? Então aquele que não se arrependeu aqui na terra, que não dedicou a sua vida para mudar de vida, né? Da imundície para a limpeza, né? Ele vai permanecer no estado de imundície. Tá? Mesma coisa, aquele que é justo ainda será justo, aquele que é feliz ainda será feliz, e aquele que é infeliz ainda será infeliz. Tá? Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra para sermos felizes, justos, limpos. Tá? Aqui fala três itens fundamentais, né? Ser justo, primeiro ser limpo, né? Depois ser justo e ser feliz. Então essas três coisas nós podemos fazer aqui na nossa vida, aqui na Terra, e uma depende da outra, tá? Vocês perceberam nessa escritura? Ser limpo, justo e feliz. Então são três coisas que uma depende da outra. Para eu ser feliz eu preciso ser justo e limpo, tá? E antes de ser justo, eu preciso ser limpo, tá? E por que eu vou ser limpo? Quando você vai se limpar, né? Vai limpar o seu corpo físico, digamos. Você vai ter que tirar algumas coisas, né, do seu corpo. Senão aquelas coisas elas vão ficar no seu corpo. Tá? Então você vai precisar tirar essas coisas, vai precisar fazer sacrifício, né? Vai precisar esfregar uma esponja, alguma coisa no corpo. E se a sujeira for pior, né, vai ter que passar alguma coisa mais que vai causar mais sofrimento, mais dor. Tá? Então é necessário esse sacrifício para deixar de ser imundo. Tá? E então, deixando de ser imundo, a pessoa vai ter que agir, né? Vai ter que ter ações de justiça, né? Então, primeiro você vai fazer a sua limpeza e depois você vai aplicar a justiça com as outras pessoas, consigo e com as outras pessoas. E então será feliz. Então nesse versículo 14 está resumido, né, todo o segredo da felicidade. E então ele convida as pessoas no versículo 15, né, aqueles descrentes ou então aqueles que estiverem com o testemunho enfraquecido, a se lembrarem, né, das escrituras que falam sobre eternidade, né? Eternidade não tem início, não tem fim, né? Então, se Deus é eterno, né, por que Ele vai parar com os milagres? Tá? Então, e no versículo 20, ele fala algo bem importante também. E o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Tá? Então, quem não aplica a eternidade em sua vida são as pessoas, não é o Pai Celestial. Então, se os milagres param de acontecer na vida de uma pessoa, é por causa de sua incredulidade. Degeneram, é por causa de seus pecados que os seus pecados que a pessoa não se arrepende. Tá? Não está falando dos pecados lá do passado, que a pessoa se arrependeu, que a
pessoa, né, fez de tudo para corrigir. Eu não estou falando desses pecados, estou falando daqueles, né, as Escrituras falam daqueles pecados que as pessoas insistem, né, em cometer sem se arrepender. Um deles é a incredulidade, tá? Degenerar, caindo na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Tá? Então, primeira coisa que para aqui ele está ensinando como fazer parar de acontecer milagres em tua vida. Tá? Primeiro, então você vai precisar. Então aqui a receita para fazer os milagres pararem de acontecer na tua vida. Primeiro, degenerar, né? Ou seja, baixar os padrões, desobedecer os mandamentos, tá? Na incredulidade, tá? Deixar de ter fé em Deus, confiar no teu braço, tá? Somente na tua capacidade e não procurar o Senhor. Tá? Aí tu vai estar fazendo o primeiro passo para fazer os milagres para cessarem em tua vida. Depois abandonam o caminho reto. E depois desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Tá? Então é possível perder o conhecimento. Tá? Porque está escrito aqui, desconhecem o Deus. Tá? Então é possível perder o conhecimento. Tá? Então, quem quiser fazer os milagres cessarem em sua vida, é só consultar Mormon 9, versículo 20, tá? Toda a receita está lá. Tá? E a mesma coisa, a receita para quem quer se livrar dessa vida de descrença, dessa vida do caminho torto, tá? Dessa vida de desconhecimento. A receita para se livrar disso e os milagres voltarem a acontecer está lá em Mormon 9, versículo 14. Como nós lemos aqui. Tá? Deixar de ser, ou ser limpo, né? Aplicar os princípios do Evangelho, fé e arrependimento. Aquele que é justo ainda será justo. Tá? Então, para deixar de ser imundo, o que eu preciso fazer? Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Tá? Aquele que é justo ainda será justo. Tá? Então, a pessoa que persevera até o fim no Evangelho, né? Ou seja, ela vai procurar agir, ações, né? Procurar fazer ações. E daí ela vai estar aplicando as Escrituras em sua vida e na vida de seus próximos. Então ela vai estar promovendo a justiça. E, portanto, vai ser feliz. Tá? E então Moroni continua falando, tá? Ele continua falando muitas coisas aqui. Então ele vai falando sobre os princípios do Evangelho, sobre o batismo, inclusive. Tá? E ele fala um pouquinho sobre as Escrituras, tá? Sobre a imperfeição dele, né? Sobre a imperfeição das pessoas, inclusive de um profeta. Tá? E ele fala por que eles escreveram as Escrituras. No 35 ele fala o seguinte: e estas coisas foram escritas para que livremos nossas vestes do sangue de nossos irmãos que degeneraram na incredulidade. Então o Senhor, Pai Celestial, deu essa missão para ele e os outros profetas de escrever, né, de registrar as Escrituras, e eles fizeram. E essa é a finalidade, para que livremos nossas vestes
do sangue de nossos irmãos que degeneraram na incredulidade. Tá? Então, ele escreveu para que as pessoas pudessem ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus. Então, se a pessoa ela ignora, ela simplesmente, mesma coisa que eu pegar o livro de Mormon e deixar lá, ou nunca abrir o aplicativo, eu estou ignorando as Escrituras. A parte dele ele fez, a parte do profeta ele fez. Foi colocar as Escrituras, e no livro de o livro de Mormon ele tem muitas explicações, muitas interpretações sobre as Escrituras. Tá? Então os profetas eles fizeram a sua parte e fizeram algumas explicações sobre as Escrituras, de forma que o livro de Mormon é o livro mais correto que existe na face da Terra. Então ele contém todos os princípios, doutrinas do Evangelho, e de forma que possa ser aplicado em nossa vida. Tá? Então eles fizeram a parte deles. Agora, se nós vamos ignorar isso, tá? As vestes deles vão permanecer livres do sangue daqueles que degeneram na incredulidade. Tá certo? Então que nós possamos pensar nessas coisas. Quais dessas coisas, quais dos princípios e doutrinas de Mormon 9 nós podemos aplicar em nossa vida. Aplicar a receita da felicidade, que está no versículo 14, ou aplicar, que eu aconselho a não aplicar, né? Tá? O caminho para cessar os milagres em tua vida, que está ali escrito em Mormon 9:20. Tá? É uma opção da pessoa aplicar essa receita em sua vida. Tá? Mas eu aconselho que apliquemos o versículo 14 em nossa vida. Tá? Nos prepararmos para estarmos na presença do Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, a mesma coisa nós precisamos fazer para nos preparar para tomar o sacramento. Vai ser muito parecido com o momento do sacramento, a presença frente a frente com o Salvador Jesus Cristo. Tá? Então nós devemos, já ir praticando isso. Quando nós praticamos, quando nós nos preparamos para tomar o sacramento dignamente, nós estamos treinando para estarmos diante do Salvador Jesus Cristo. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar ser limpos, princípios do Evangelho. Nós vamos ser justos conosco mesmo, ter gratidão, também, e ser justo com as outras pessoas. Tá? E, portanto, nós vamos ser felizes, Tá? Nós vamos poder descobrir que o mundo ele não é só dores, As provações elas existem para que a gente se fortaleça, e nós vamos aprender a ser gratos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Tá? Isso se nós procurarmos compreender o Evangelho, nós vamos compreender essas coisas. Tá certo? Então essas coisas nós podemos aplicar em nossa vida. Tá? Aqui no versículo 14 do capítulo 9 de Mormon. Certo? Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aconselho então cada um ler, ponderar, orar, aplicar essas coisas em sua vida.
certo? Então pretendo fazer novamente mais uma live amanhã, no mesmo horário, 6h19, certo? Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo, que o Espírito acompanhe cada um de vocês em sua vida. Muito obrigado, bom dia.